Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com solo escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. Tiago 2,19 diz: Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Como você sabe se pertence a Deus? Nós vemos nessas palavras no que algumas pessoas confiam como sendo uma evidência de sua aceitação diante de Deus. Algumas pessoas pensam que elas estarão certas diante de Deus se não forem tão mais como algumas pessoas ímpias. Há um sistema evangelístico em uso comum que pergunta às pessoas certas questões. Uma das questões é: suponha que tu morras hoje, por que Deus deveria deixar-te entrar no céu? Uma resposta muito comum é: eu creio em Deus. Aparentemente, o apóstolo Tiago conhecia pessoas que diziam a mesma coisa. Eu sei que estou no favor de Deus porque eu conheço essas doutrinas do Evangelho. Certamente, Tiago admite que este conhecimento é bom. Não somente é bom, mas é também necessário. Ninguém que não acredite em Deus pode ser um cristão. E mais do que isso, no único e verdadeiro Deus. Isso é particularmente verdadeiro para aqueles que tiveram a grande vantagem de realmente conhecer o apóstolo, alguém que poderia lhes dizer em primeira mão de sua experiência com Jesus, o Filho de Deus. Imagine o grande pecado de uma pessoa que conheceu Tiago e depois recusou crer em Deus. Certamente isto faria sua condenação maior. Certamente todos os cristãos sabem que esta crença no único Deus é somente uma parte das boas coisas, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam, diz Hebreus 11:6. Todavia, Tiago é claro que, embora esta crença seja uma boa coisa, definitivamente ela não é prova de que uma pessoa é salva. O que ele pretende dizer é isto: você diz que é um cristão e que está no favor de Deus. Você pensa que Deus permitirá que você entre no céu. E a prova disso é: você crê em Deus. Mas isso não é uma evidência de maneira nenhuma, porque os demônios também creem, e eles estão certos de que serão punidos no inferno. Os demônios creem em Deus, podem estar certos disto. Eles não somente creem que Ele existe, mas eles creem que Deus é um santo Deus, um Deus que odeia o pecado, um Deus de verdade, que prometeu o julgamento e que cumprirá sua vingança sobre eles. Esta é a razão dos demônios estremecerem ou tremerem. Eles conhecem Deus mais claramente que a maioria dos seres humanos, e eles estão amedrontados. Todavia, nada na mente do homem que os demônios possam experimentar também é sinal de que a graça de Deus esteja em nossos corações. Este raciocínio pode facilmente ser girado ao redor. Supor que os demônios tenham ou encontrem dentro de si mesmo algo da graça salvadora de Deus não prova que eles irão para o céu. Isto provaria um erro de Tiago, mas quão absurdo é pensar isso. A Bíblia deixa claro que os demônios não têm esperança de salvação e que sua crença em Deus não tira sua futura punição. Portanto, crer em Deus não é prova de salvação para os demônios, e pode-se dizer com segurança que tampouco é prova de salvação para os seres humanos. Os demônios têm um conhecimento de Deus. Isto é visto mais claramente quando pensamos sobre o que os demônios são de fato. Eles não são santos. Qualquer coisa que eles experimentem não pode ser uma santa experiência. O diabo é perfeitamente mau. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. João 8:44. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. 1 João 3:8. Portanto, os demônios são chamados espíritos maus, espíritos impuros, poderes das trevas e assim por diante. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6:12.
Assim é óbvio que qualquer coisa na mente dos demônios não podem ser santas ou conduzir à verdadeira santidade por si mesma. Os demônios claramente sabem muitas coisas sobre Deus e o Evangelho, mas eles não possuem um santo conhecimento. As coisas que eles conhecem em suas mentes podem fazer impressões em seus corações. Realmente veremos que os demônios possuem sentimentos muito fortes sobre Deus, tão forte na realidade que eles estremecem. Mas eles não possuem sentimentos santos, porque eles não têm nada a ver com a obra do Espírito Santo. Se esta é a verdade sobre a experiência dos demônios, isso é também verdadeiro sobre a experiência dos homens. Note isso, que não importa quão genuínos, sinceros e poderosos esses pensamentos e sentimentos são. Os demônios, sendo criaturas espirituais, conhecem Deus em um caminho que os homens na terra não podem. O conhecimento deles sobre a existência de Deus é mais concreto do que o conhecimento de qualquer homem possa ser, porque eles estão presos na batalha com as forças do bem. Eles possuem uma sinceridade de conhecimento também. Em uma ocasião, Jesus expulsou alguns demônios. Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Eles clamaram. Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Mateus 8, 29. Que experiência pode ser mais nítida do que essa? Todavia, apesar dos pensamentos e sentimentos deles serem genuínos e poderosos, eles não eram santos. Também podemos ver que os santos objetos dos seus pensamentos não fazem seus pensamentos e sentimentos serem santos. Os demônios sabem que Deus existe. Mateus 8, 29 mostra que eles sabem mais sobre Jesus do que muitas pessoas. Eles sabem perfeitamente que Jesus o julgará algum dia, porque ele é santo. Mas é claro que pensamentos e sentimentos genuínos, sinceros e poderosos sobre coisas santas e espirituais não são prova da graça de Deus no coração. Os demônios têm estas coisas e enxergam adiante a punição eterna no inferno. Se os homens não têm mais do que os demônios têm, eles sofrerão do mesmo modo. Então só o conhecimento de Deus não é prova de salvação. Nós podemos fazer diversas conclusões baseadas nessas verdades. Primeiramente que não importa quantas pessoas possam saber sobre Deus e a Bíblia, isso não é um sinal certo de salvação. O diabo, antes de sua queda, era uma das mais brilhantes estrelas da manhã, uma labareda de fogo, um que excedia em força e sabedoria, como está em Isaías 14, 12, Ezequiel 28, 12 a 19. Aparentemente, como um dos principais anjos, Satanás conhecia muito sobre Deus. Agora que ele está caído, seu pecado não tem destruído suas memórias de antes. O pecado destrói a natureza espiritual, mas não as habilidades naturais, tais como a memória. Que os anjos caídos têm mais habilidades naturais pode ser visto em muitos versos da Bíblia. Por exemplo, Efésios 6,12 diz: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Do mesmo modo, a Bíblia diz que Satanás é mais astuto do que os outros seres criados. Gênesis 3:1, também 2 Coríntios 11:3 e Atos 13:10. Portanto, podemos ver que o diabo sempre teve grandes habilidades mentais e que é capaz de conhecer muito sobre Deus, sobre o mundo visível e invisível e sobre muitas outras coisas. Visto que sua ocupação, no princípio, era ser um anjo principal diante de Deus, é somente natural que compreender essas coisas sempre tenha sido de primeira importância para ele, e que todas as suas atividades tenham a ver com essas áreas de pensamentos, sentimentos e conhecimento. Porque era a sua ocupação original, ser um dos anjos diante da própria face de Deus, e porque o pecado não destrói a memória, é claro que Satanás conhece muito mais sobre Deus do que qualquer outro ser criado. Depois da queda, podemos ver de suas atividades como a tentação, em Mateus 4:3, que ele tem gastado seu tempo para aumentar seu conhecimento e suas aplicações práticas. Que o seu conhecimento é grande pode ser visto em quão enganador ele é quando tenta as pessoas. A astúcia de suas mentiras mostra quão sagaz ele é. Certamente, não poderia manejar tão bem suas ludibriações sem um conhecimento real e verdadeiro dos fatos. Este conhecimento de Deus e de suas obras é desde o princípio. Satanás existia desde a criação, como Jó 38, 4 a 7 mostra. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-me saber, se tens inteligência. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam.
Assim, ele deve conhecer muito sobre a maneira como Deus criou o mundo e como ele governa todos os eventos do universo. Além do mais, Satanás viu como Deus desenvolveu seu plano de redenção no mundo, e não como um inocente espectador, mas como um inimigo ativo da graça de Deus. Ele viu Deus trabalhar nas vidas de Adão e Eva, em Noé, Abraão e Davi. Ele deve ter tomado um especial interesse na vida de Jesus Cristo, o Salvador dos homens, a palavra de Deus encarnada. Quão próximo prestou atenção a Cristo. Quão cuidadosamente ele observou seus milagres e ouviu suas palavras. Isso é porque Satanás se pôs contra a obra de Cristo, e foi para o seu tormento e angústia que Satanás assistiu à obra de Cristo desvelada com sucesso. Satanás então conhece muito sobre Deus e sobre a sua obra na terra. Ele conhece o céu em primeira mão, ele conhece o inferno também, com o conhecimento pessoal como sua principal residência, e tem experimentado seus tormentos por todos esses milhares de anos. Ele deve ter um grande conhecimento da Bíblia. Pelo menos podemos ver que ele conhecia o suficiente para ver se conseguia tentar nosso Salvador. Além do mais, ele tem tido anos de estudo dos corações dos homens, seus campos de batalha onde ele luta contra o nosso Redentor. Quantos labores, esforços e cuidados o diabo usou através dos séculos à medida que ludibriava os homens. Somente um ser com seu conhecimento e experiência sobre a obra de Deus e sobre o coração do homem, portanto, poderia imitar o verdadeiro evangelho e transformar-se em anjo de luz, como está em 2 Coríntios 11:14. Portanto, podemos ver que não há nenhuma quantidade de conhecimento sobre Deus e o evangelho que poderia provar que uma pessoa tem sido salva do seu pecado. Um homem pode falar sobre a Bíblia, Deus e a Trindade. Ele pode ser capaz de pregar um sermão sobre Jesus Cristo e tudo o que ele fez. Imaginem, alguns podem ser capazes de falar sobre o caminho da salvação e a obra do Espírito Santo no coração dos pecadores, talvez até mesmo mostrar a outros como se tornarem cristãos. Todas essas coisas podem edificar a igreja e iluminar o mundo. Todavia, não é uma prova certa da graça de Deus no coração de uma pessoa. Pode também ser visto que as pessoas meramente concordarem com a Bíblia não é sinal certo de salvação. Tiago 2,19 mostra que os demônios realmente, verdadeiramente creem na verdade. Da mesma forma que eles creem que há um só Deus, eles concordam com toda a verdade da Bíblia. O diabo não é um herético. Todos os artigos da sua fé estão firmemente estabelecidos na verdade. Deve ser entendido que, quando a Bíblia fala sobre crer que Jesus é o Filho de Deus como uma prova da graça no coração, a Bíblia tenciona dizer não um mero concordar com a verdade, mas outro tipo de crença. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. 1 João 5,1. Este outro tipo de conhecimento é chamado a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, como está em Tito 1,1. Há um acreditar espiritual na verdade, o que será explicado mais tarde. As experiências espirituais não são prova de salvação. Algumas pessoas têm fortes experiências e pensam delas como uma prova da obra de Deus em seus corações. Frequentemente, essas experiências dão às pessoas um sentimento de importância do mundo espiritual e a realidade das coisas divinas. Contudo, elas também não são uma prova certa da salvação. Os demônios e os seres humanos condenados têm muitas experiências espirituais que causam um grande efeito nas atitudes de seus corações. Eles vivem no mundo espiritual e veem em primeira mão como este é de fato. Os sofrimentos deles mostram-lhes o valor da salvação e o valor de uma alma humana em uma maneira mais poderosa do que se possa imaginar. A parábola em Lucas, capítulo 16, ensina isto claramente, porque o homem sofrendo pergunta se Lázaro pode ser enviado para avisar seus irmãos a fim de evitarem este lugar de tormento. Sem dúvidas, as pessoas no inferno têm uma ideia distinta da vastidão da eternidade e da brevidade da vida. Eles estão completamente convencidos de que todas as coisas desta vida não são importantes quando comparadas com as experiências do mundo eterno. As pessoas que estão agora no inferno têm um grande sentido da preciosidade do tempo e das maravilhosas oportunidades que as pessoas têm, as que possuem o privilégio de ouvir o Evangelho. Elas estão completamente conscientes da loucura do pecado, da negligência das oportunidades e de se ignorar as advertências de Deus. Quando os pecadores descobrem por experiência pessoal o resultado final do seu pecado, há pranto e ranger de dentes, como está em Mateus 13:42.
Assim, até mesmo as mais poderosas experiências espirituais não são um sinal seguro da graça de Deus no coração. Os demônios e as pessoas condenadas também têm um forte senso da majestade e do poder de Deus. O poder de Deus é mais claramente demonstrado na execução da sua divina vingança sobre os seus inimigos. E que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição. Romanos 9, 22. Estremecendo, o diabo aguarda e os demônios a punição final deles, debaixo de um poderoso senso de majestade de Deus. Eles sentem isto agora, certamente, mas no futuro isso se mostrará em altíssimo grau, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, como está em 2 Tessalonicenses 1, de 7 a 8. Neste dia, eles desejarão fugir, se esconder da presença de Deus. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Apocalipse 1, 7. Portanto, todos o verão na glória do seu Pai. Porém, obviamente, nem todos que o verão serão salvos. Alguém pode levantar uma objeção. As pessoas são diferentes dos demônios. Agora, é possível que algumas pessoas possam objetar-se a tudo isso, dizendo que os homens ímpios deste mundo são totalmente diferentes dos demônios. Eles estão sob circunstâncias diferentes e são diferentes espécies de seres. Um objetor pode dizer: aquelas coisas que são visíveis e presentes para os demônios são invisíveis e futuras para os homens. Além disso, as pessoas têm a desvantagem de terem corpos que restringem a alma e impedem que as pessoas vejam essas coisas espirituais em primeira mão. Portanto, mesmo se os demônios possuem um grande conhecimento e experiência pessoal das coisas de Deus e não têm graça, a conclusão não se aplica a mim. Ou, colocando de outra forma, se as pessoas possuem essas coisas nesta vida, isto pode ser muito bem um sinal seguro da graça de Deus em seus corações. Na resposta, concorda-se que nenhum homem nesta vida jamais terá o grau dessas coisas como os demônios as têm. Nenhuma pessoa jamais estremecerá com a mesma quantidade de temor que os demônios estremecem. Nenhum homem nesta vida pode jamais ter o mesmo tipo de conhecimento que o diabo tem. É claro que os demônios e os homens condenados entendem a vastidão da eternidade e a importância do outro mundo, mais do que qualquer pessoa viva. E assim eles desejam ardentemente a libertação desses tormentos ainda mais. Porém, podemos ver que os homens neste mundo podem ter experiências do mesmo tipo daquelas dos demônios e pessoas condenadas. Eles têm a mesma percepção mental, as mesmas opiniões e emoções e os mesmos tipos de impressões na mente e no coração. Note que para o próprio apóstolo Tiago isso é um argumento convincente. Ele argumenta que se as pessoas pensam que acreditar em um único Deus é prova da graça de Deus, ela não é prova, pois os demônios creem no mesmo. Tiago não está se referindo ao ato de crer somente, mas também às emoções e ações que vão juntas com sua crença. Estremecer é um exemplo de emoção do coração. Isso mostra que as pessoas têm o mesmo tipo de percepção mental e que reagir no coração da mesma maneira não é um sinal seguro de graça. A Bíblia não declara quantas pessoas neste mundo podem ver a glória de Deus sem possuírem a graça de Deus em seus corações. Não nos é informado exatamente em que grau Deus se revela a certas pessoas e quantas deles responderam em seus corações. É muito tentador dizer que se uma pessoa tem uma certa quantidade de experiência ou uma certa quantidade de verdade, ela deve ser salva. Mas isso é um engano. É exatamente isso que Tiago está ensinando aqui. Assim é errado olhar para a experiência ou conhecimento em termos de quantidade. Os homens que possuem uma genuína obra do Espírito Santo em seus corações têm experiências e conhecimento de um diferente tipo. Outra objeção pode ser levantada. As pessoas podem ter sentimentos que os demônios não podem. Nesse ponto, alguém pode replicar estes pensamentos dizendo: eu concordo com você, eu vejo que crer em Deus, entendendo sua majestade e santidade e conhecendo que Jesus morreu por pecadores, não é a prova em meu coração. Eu creio que os demônios podem saber essas coisas também, porém, eu tenho algumas coisas que eles não. Eu tenho alegria, amor. Os demônios não podem tê-los, de forma que isso
deve mostrar que sou salvo. Sim, é verdade que você tem algo a mais do que os demônios possam ter, mas isso não é nada melhor do que os demônios possam ter. Uma experiência pessoal de amor, alegria, etc., não pode ser porque eles tenham qualquer causa neles diferentes de um demônio, mas somente diferentes circunstâncias. As causas ou origens dos seus sentimentos não são as mesmas. Esta é a razão porque essas experiências não são melhores do que aquelas dos demônios. Para explicar melhor, todas as coisas que foram discutidas antes sobre os demônios e pessoas condenadas surgiram de duas principais causas: entendimento natural e amor próprio. Quando eles pensam sobre eles próprios, essas suas coisas são os que determinam seus sentimentos e reações. O entendimento natural mostra-lhes que Deus é santo, enquanto que eles são ímpios. Deus é infinito, mas eles são limitados. Deus é poderoso e eles são fracos. O amor próprio dá-lhes um senso de importância da verdade e da espiritualidade, do mundo eterno, e um desejo de serem livres do tormento. Quando essas duas causas trabalham juntas, os demônios e os homens condenados conscientizam-se da terrível majestade de Deus, quem eles sabem que será o seu juiz. Eles sabem que o julgamento de Deus será perfeito e sua punição será para sempre. Portanto, essas duas causas juntas com seus sentimentos causarão sua angústia no dia do julgamento, quando eles verão a glória visível de Cristo e seus santos. A razão por que muitas pessoas sentem alegria, amor e até uma certa paz hoje, enquanto os demônios não, pode ser mais devido às suas circunstâncias do que qualquer diferença em seus corações. As causas em seus corações são as mesmas. Por exemplo, o Espírito Santo está agora atuando no mundo, impedindo que todos da humanidade sejam tão maus como poderiam ser, como está em 2 Tessalonicenses 2,7. Isto está em contraste aos demônios, que são tão maus como eles poderiam ser o tempo todo, porque não estão sendo restringidos. Além do mais, Deus, em sua misericórdia, dá dons a todas as pessoas, tal como chuva, sol, colheita, família, como está em Mateus 5:45, por exemplo. Ele dá o calor do sol. Não somente isso, mas frequentemente as pessoas recebem muitas coisas na vida que lhes trazem uma aparente felicidade, tais como relacionamentos pessoais, prazeres, música, boa saúde e assim por diante. Mais importante de tudo, muitas pessoas ouvem as novas de esperança. Deus enviou um Salvador, Jesus Cristo, que morreu para salvar pecadores. Nestas circunstâncias, o entendimento natural das pessoas pode fazer com que sintam coisas que os demônios não podem sentir. O amor próprio é uma força poderosa nos corações dos homens, forte o bastante para fazer com que as pessoas, mesmo sem a graça, amem aos que as amam. E se amardes o que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam os que os amam. Lucas 6:32. É uma coisa natural para uma pessoa que vê Deus ser misericordioso e que sabe que eles não são tão maus como poderiam ser, serem consequentemente seguros do amor de Deus por eles. Se seu amor por Deus vem somente de seus sentimentos de que Deus te ama, ou porque você tem ouvido que Cristo morreu por você, ou algo similar, então a origem do seu amor por Deus é somente o teu amor próprio. Isso reina nos corações dos demônios também. Imagine a situação dos demônios. Eles sabem que eles são irrefreáveis em sua maldade. Eles sabem que Deus é o seu maior inimigo e sempre será. Embora eles estejam sem qualquer esperança, ainda estão ativos e lutando. Pense apenas o que aconteceria se eles tivessem algo da esperança que as pessoas têm. O que aconteceria se os demônios, com seu conhecimento de Deus, tivessem suas maldades refreadas pelo Espírito? Imagine se um demônio, depois de todos os seus temores sobre o julgamento de Deus, fosse repentinamente levado a imaginar que Deus pudesse ser seu amigo, que Deus poderia perdoá-lo e permiti-lo com o pecado e sendo que é o céu. Oh, a alegria, a maravilha, a gratidão que nós veríamos. Não seria esse demônio um grande amante de Deus, visto que, apesar de tudo, todo mundo ama as pessoas que lhes ajudam? O que mais poderia causar sentimentos tão poderosos e sinceros? É alguma maravilha que muitas pessoas são enganadas dessa maneira, especialmente visto que as pessoas têm os demônios para promover esta ilusão. Eles têm promovido isto agora e por muitos séculos, e eles são muito bons nisso. O que você precisa entender é que as verdadeiras experiências espirituais têm uma origem totalmente diferente. Agora nós chegamos à pergunta:
Se todas essas várias experiências e sentimentos vêm de nada mais do que os demônios são capazes de possuir, quais são os tipos de experiências que são verdadeiramente espirituais e santas? O que tem que encontrar em meu coração como sinal seguro da graça de Deus ali? Quais são as diferenças que mostram-nas serem do Espírito Santo? Esta é a resposta. Aqueles sentimentos e experiências que são bons sinais da graça de Deus no coração diferem das experiências dos demônios em sua origem e em seus resultados. Sua origem é a percepção da devastadoramente santa beleza e amabilidade das coisas de Deus, a beleza infinita do próprio Deus. Quando uma pessoa entende em sua mente, ou melhor ainda, quando ela sente seu próprio coração cativado pela atratividade do divino, da beleza, da glória de Deus, isso é um sinal inequívoco da obra de Deus. Os demônios e condenados no inferno não experimentam agora e nunca experimentarão nem um pouco disso. Da queda deles, os demônios tinham essa percepção de Deus, mas em sua queda eles a perderam. É a única coisa que eles poderiam perder do seu conhecimento de Deus. Temos visto como os demônios possuem claras ideias sobre como Deus é poderoso, sobre sua justiça, santidade e assim por diante. Eles conhecem muitos dos fatos sobre Deus, mas agora eles não têm um indício sobre como Deus é. Eles não podem saber o que Deus é mais do que um cego pode saber sobre cores. Os demônios têm uma forte percepção da terrível majestade de Deus, mas eles não veem sua amabilidade. Eles têm observado sua obra entre a raça humana por esses milhares de anos, deveras com toda atenção, mas eles não podem ver um vislumbre da sua beleza. Não importa quanto eles saibam sobre Deus, e temos visto que eles sabem realmente muito. O conhecimento que eles possuem nunca lhes trará a este alto e espiritual conhecimento de como Deus é. Pelo contrário, quanto mais eles sabem sobre Deus, mais eles o odeiam. A beleza de Deus consiste primariamente nesta santidade ou excelência moral, e isto é o que eles mais odeiam. É porque Deus é santo que os demônios lhe odeiam, e é porque Deus é santo que os homens também não amam a Deus, porque amam os pecados. Alguém pode supor que se Deus fosse menos santo, os demônios lhe odiariam menos. Sem dúvidas, os demônios devem odiar qualquer ser santo, não importa quem ele seja. Mas certamente eles odeiam este ser ainda mais, por ser infinitamente santo, infinitamente sábio e infinitamente poderoso. Pessoas ímpias, incluindo aquelas ainda vivas, verão no dia do julgamento tudo o que há para ver de Jesus Cristo, exceto sua beleza e amabilidade. Não há nenhuma coisa sobre Cristo que pudermos pensar que não será posta diante deles em poderosa luz naquele brilhante dia. Os ímpios verão Jesus vindo nas nuvens com grande poder e glória, como está em Mateus 13, 26. Eles verão sua glória visível, que é muito, muito maior do que podemos imaginar agora. Os ímpios serão totalmente convencidos de tudo o que Cristo é. Eles serão convencidos sobre sua onisciência à medida que eles virem seus pecados repassados e julgados. Eles verão em primeira mão a justiça de Cristo à medida que suas sentenças forem anunciadas. Sua autoridade será feita absolutamente convincente quando cada joelho se dobrar e cada língua confessar que Jesus é o Senhor, como está em Filipenses 2, 10 e 11. A divina majestade será impressa sobre eles em um modo totalmente efetivo, à medida que os ímpios forem lançados no inferno e entrarem no seu estado final de sofrimento e morte, como está em Apocalipse 20, 14 e 15. Quando isso acontecer, todo o seu conhecimento de Deus, tão verdadeiro e poderoso como possa ser, não valerá nada, e menos do que nada, porque eles não verão a beleza de Cristo. Eles não vão poder se alegrar nessa beleza porque eles não podem vê-la. Portanto, é esta visão da amabilidade de Cristo que faz a diferença entre a graça salvadora do Espírito Santo e as experiências dos demônios. Quem realmente tem os olhos abertos para ver Cristo agora, vai ter uma alegria indizível e cheia de gozo na pessoa de Cristo, porque Ele é totalmente amável. Esta visão ou percepção é que faz a verdadeira experiência cristã diferente de qualquer outra. A fé do povo eleito de Deus é baseada nisto. Quando uma pessoa vê a excelência do Evangelho, percebe a beleza e a amabilidade do plano divino da salvação. Sua mente é convencida de que isso é de Deus e crê nisto com todo o seu coração, como o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 4, 13 e 4. Mas se ainda o nosso Evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto.
nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Isto é dizer, como foi explicado antes, que os incrédulos podem ver que há um Evangelho e entender os fatos sobre ele, mas eles não veem sua luz. A luz do Evangelho é a glória de Cristo, sua santidade e beleza. Justamente após isso, nós lemos em 2 Coríntios 4,6, porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Claramente, é esta divina luz brilhando em nossos corações que nos capacita a ver a beleza do Evangelho e a ter uma fé salvadora em Cristo e uma alegria indizível e cheia de glória em tudo que Ele é. Esta luz sobrenatural nos mostra a superlativa beleza e amabilidade de Jesus e nos convence da sua suficiência como nosso Salvador totalmente satisfatório. Somente um Salvador glorioso e majestoso pode ser nosso mediador, permanecendo entre o culpado, pecadores merecedores do inferno como nós, e Deus, infinitamente santo. Esta luz sobrenatural nos dá uma percepção de Cristo que nos convence de uma maneira que nada mais poderia fazer. E nossos corações, então, explodem em afeições santas pelo valor, beleza infindável de Cristo. Uma verdadeira experiência espiritual transforma o coração. Quando o pior dos pecadores é levado a ver a divina amabilidade de Cristo, ele não mais especula porque Deus deve estar interessado nele para salvá-lo. Antes, ele não poderia entender como o sangue de Cristo poderia pagar a penalidade pelos pecados. Mas agora, ele pode ver a preciosidade do sangue de Cristo e como ele é digno de ser aceito como um resgate para o pior dos pecados. Agora, a alma pode reconhecer que ele é aceito por Deus não por causa do que ele é, mas por causa do valor que Deus põe no sangue, na obediência e na intercessão de Cristo, no valor infinito de Cristo. Ver este valor e dignidade dá à pobre alma culpada um descanso, uma paz, uma alegria que não pode ser encontrado em qualquer sermão ou livreto. Quando uma pessoa chega a ver o fundamento apropriado da fé e da confiança com seus próprios olhos, esta fé é salvadora. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna. João 6,40. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus e tu me deste, e guardaram a tua palavra. Agora já têm conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que tu me deste e eles as receberam. E têm verdadeiramente conhecido que saí de ti e creram que me enviaste. João 17, 6-8. É esta visão da divina beleza de Cristo que cativa as vontades e atrai os corações dos homens eleitos por Deus. Uma visão da grandeza visível de Deus em sua glória pode esmagar os homens acima daquilo que poderão suportar. Isso será visto no dia do julgamento, quando os ímpios serão trazidos diante de Deus. Eles serão esmagados, sim, mas a hostilidade do coração permanecerá integralmente e a oposição da vontade continuará. Mas, por outro lado, um simples raio da glória moral e espiritual de Deus e da suprema amabilidade de Cristo brilhando no coração sujeita toda hostilidade. A alma é inclinada soberanamente pelo Espírito Santo a amar a Deus como se por um poder onipotente, de modo que agora não somente o entendimento, mas todo o ser recebe e abraça o amável Salvador. Essa percepção da beleza de Cristo é o princípio da verdadeira fé salvadora na vida de um verdadeiro converso. Esta é totalmente diferente de qualquer sentimento vago que Cristo lhe ama, ou que morreu por você, ou que vai livrar você do inferno. Este tipo de sentimentos confusos podem causar um tipo de amor e alegria, entre aspas, porque as pessoas sentem uma gratidão por ter escapado da punição do seu pecado. Na realidade, esses sentimentos são baseados no amor próprio e de nenhuma maneira em um amor por Cristo. É uma coisa triste que tantas pessoas são iludidas por esta falsa fé. Por outro lado, um vislumbre da glória de Deus na face de Cristo causa no coração um supremo e genuíno amor por Deus. Isso é porque a luz divina mostra a excelente natureza da amabilidade de Deus. Um amor baseado nisto está muito, muito acima de qualquer coisa que venha de um amor próprio, o qual os demônios podem possuir tão bem
como os homens. O verdadeiro amor por Deus, que vem desta visão de sua beleza, causa uma alegria santa e espiritual na alma, uma alegria em Deus e um regozijo nele, realmente uma alegria indizível e cheia de glória. Não há regozijo em nós mesmos, pelo contrário, há regozijo somente em Deus, não baseado em nós ou no amor próprio, mas um regozijo na glória, beleza infinita de Deus. As experiências genuínas espirituais têm resultados por causa disso diferentes. A visão da beleza das coisas divinas causará verdadeiros desejos pelas coisas de Deus. Esses desejos são diferentes das aspirações dos demônios, as quais acontecem porque os demônios sabem da maldição que lhes esperam e desejam que isso possa ser de alguma forma diferente. Os desejos que vêm desta visão da beleza de Cristo são desejos naturais livres, como um bebê desejando leite. Porque esses desejos são tão diferentes das suas falsificações, eles ajudam a distinguir a genuína experiência da graça de Deus da falsa. As falsas experiências espirituais têm a tendência de causar orgulho, que é um pecado especial do diabo. Não neófito, para que não se torne orgulhoso e não caia na condenação do diabo. 1 Timóteo 3,6. O orgulho é um resultado inevitável das experiências espirituais falsas, embora elas sejam frequentemente cobertas com um disfarce de grande humildade. A experiência falsa é enamorada com si própria e cresce assim. Ela vive da própria exibição de um jeito ou de outro. Uma pessoa pode ter um grande amor por Deus e ser orgulhosa da grandeza do seu amor. Ela pode ser muito humilde e deveras orgulhosa da sua humildade. Mas as emoções e experiências que vêm da graça de Deus são exatamente opostas. A verdadeira obra de Deus no coração causa humildade. Elas não podem causar qualquer tipo de exibicionismo ou autoexaltação. É por isso que é totalmente impossível pensar na salvação sem as doutrinas da graça. A percepção da terrível, santa e gloriosa beleza de Cristo mata o orgulho e humilha a alma humana. A luz da amabilidade de Deus, e esta somente, mostra à alma sua própria vileza. Quando uma pessoa entende isso, inevitavelmente começa um processo de fazer Deus maior e maior e Ele mesmo menor e menor. Outro resultado da graça de Deus operante no coração é que a pessoa odiará cada mal e reagirá a Deus com um coração e uma vida santa. As experiências falsas podem causar uma certa quantia de zelo, legalismo, moralismo e até muito do que é comumente chamado santidade. Contudo, não é um zelo pela glória de Deus. Sua religiosidade não é um serviço a Deus pela beleza de Deus, mas antes um serviço a si próprio. Em outras palavras, os feitos, o coração totalmente voltado em fazer tudo por causa da beleza infinita de Deus, são evidências de uma genuína experiência da graça de Deus no coração. E nisso sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade, como está em 1 João 2, 13 e 4. Quando o coração tem sido encantado pela beleza de Cristo, como poderia responder de outra forma? A visão da beleza de Cristo é o maior dom de Deus. Quão excelente é a bondade interna e a verdadeira espiritualidade que vem desta visão da beleza de Cristo. Aqui você tem as mais maravilhosas experiências dos santos e anjos no céu. Aqui você tem a melhor experiência do próprio Jesus Cristo. Embora sejamos meras criaturas, isto é o tipo de participação na própria beleza de Deus, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. 2 Pedro 1,4. Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Hebreus 12, 10. Por causa do poder desta obra divina, há uma habitação mútua de Deus em seu povo. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Este relacionamento especial faz com que a pessoa envolta seja tanto feliz como abençoada. Há realmente uma alegria indizível e cheia de glória que permeia a vida. Como eu disse, esse relacionamento especial faz com que a pessoa envolta seja tanto feliz como abençoada como nenhuma criatura existente. Este é um dom especial de Deus que Ele dá somente para seus eleitos. Ouro, prata, diamantes e reinos terrestres são dados por Deus para pessoas que a Bíblia chama de cães e porcos.
Mas o grande dom de contemplar a beleza de Cristo é uma bênção especial de Deus para seus queridos filhos. Carne e sangue não podem dar este dom, somente Deus pode concedê-lo. Este foi o dom especial pelo qual Cristo morreu para obter para seus eleitos. Este é o sinal mais alto do seu eterno amor, o melhor fruto dos seus labores e a mais preciosa aquisição de seu sangue. Por este dom, mais do que qualquer outro, os santos brilham como luzes no mundo. Este dom, mais do que qualquer outro, é seu conforto. É impossível que a alma que possua este dom possa perecer. Este é o dom da vida eterna. Este é o início da vida eterna. Aquele que o tem não pode jamais morrer. Este é o amanhecer da luz da glória. Ele vem do céu, tem uma qualidade celestial e guiará seu portador ao céu. Aqueles que possuem este dom podem vagar no deserto ou ser lançados pelas ondas do mar, mas finalmente chegarão ao céu. Lá, a faísca celestial se tornará perfeita e elevada. No céu, as almas dos santos serão transformadas em uma brilhante e pura labareda de fogo, e eles brilharão eternamente como o sol no reino do seu Pai. Venha se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha-me se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz, minha paz darei.